O Enem foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. De acordo com o MEC, as provas vão ocorrer em 17 e 24 de janeiro. O Enem Digital, novidade desta edição, está previsto para acontecer em seguida, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A replicação das provas, para quem perder as datas, está marcada para os dias 24 e 25 de fevereiro. As universidades públicas que realizam vestibular também decidiram adiar as datas. A UERJ informou que os exames vão ser realizados nos dias 28 de fevereiro e 25 de abril. Com o calendário letivo prejudicado pela suspensão das aulas presenciais, como os alunos podem estudar? Esse é o nosso assunto de hoje. Está no ar o Educação. Meus convidados são a especialista em carreira e CEO Método Pertencer, Thelma Abreu, a estudante de medicina da Universidade de Itaúna, em Minas Gerais, Thaís Terra, e o professor de matemática e orientador educacional, Rafa Jesus. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com a Thelma. Thelma, quais são os principais desafios? Acho que Rafa também pode falar disso, Thaís também. Quais são os principais desafios que os estudantes encontram agora, nesse momento de pandemia, quando os estudos estão apenas em casa, né? Eles não saem para a escola, enfim, é ali em casa, no dia a dia. Quais os principais desafios? Eu acho que esses dias... Boa, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu acho que esses desafios, eles triplicaram, porque o que acontece com o estudante? O estudante, quando está nesta fase de preparação para o vestibular, ele já está fechando um ciclo, abrindo outro. Ele já está com pressão na escolha da sua carreira. E ele já está com pressão também nos seus estudos. E agora, por mais esforço que as escolas estejam fazendo, houve uma diminuição, tanto em motivação quanto na produtividade desses alunos. Fora toda essa tensão que a gente está vivendo em casa, com medo. Então, o julgamento, a pressão e o medo são os três principais problemas que eles já enfrentam normalmente. E agora, a produtividade e a motivação para estudar sem você ter uma rotina. Eles foram interrompidos em suas rotinas. E isso, obviamente, influenciou muito na produtividade desses estudantes. Thaís, isso ocorreu com você? Como é que foi? Eu fiquei por muitos anos, né, nessa vida de vestibulanda. Eu fui vestibulanda por 7 anos ao todo. E isso é Nossa. bastante tempo. E eu falo que, nossa, parece que as coisas encaminharam da melhor forma para mim, porque eu acho que nesse ano, se eu não tivesse passado, se eu ainda fosse uma vestibulanda, estaria sendo bem, bem mais difícil que nos anos anteriores, sabe? Porque a pressão está muito maior, não tem nem comparação. É um ano de incertezas e isso causa uma ansiedade muito maior para quem está tentando, né, uma vaga no vestibular. Nossa, e Thaís, que história bonita a sua. Quer dizer, você tentou 7 anos. É a convicção mesmo de que você queria estar onde você está? Qual é a fórmula para Sim. não desanimar? Porque, enfim, 7 anos, né? Quase a faculdade. Sim, eu vi nesse caminho, né, nesses 7 anos, eu vi muitos amigos desistindo, muitos amigos optando por outros cursos. Eu recebi uma pressão externa de pessoas para falarem: ah, por que você não tenta um curso semelhante, né? Talvez não seja medicina. Mas a medicina, ela sempre falou mais alto para mim, sempre foi meu maior sonho. E então, essa persistência, essa vontade veio de dentro mesmo, porque tinha tudo para desistir, mas eu preferi insistir e deu tudo certo no final. Então, valeu muito a pena, todo o esforço que eu tive, valeu a pena. Que pessoa maravilhosa, já sou sua fã. Se você não tem, tenha um canal falando dessa sua experiência e estimulando as pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa disso aí, precisa se inspirar em você. Adorei, enfim, já sou sua fã. Rafa,
como que a gente faz para tirar esse mito de que matemática é muito difícil, especialmente nesse momento em que as pessoas estão em casa? E aí a gente sabe, né, que o contato com o professor, nada substitui o contato com o professor. Nenhuma técnica nunca vai substituir o ser humano, por melhor que ela seja e por mais facilitadora que ela seja. Então, nada substitui as aulas presenciais. Nesse sentido, como é que tem sido para você para tirar esse mito da matemática uma disciplina ruim e efetivamente fazer os seus alunos progredirem? Dani, é muito engraçado porque a matemática, você comentou, né? Um mito. Então, cria um fantasma, um monstro em cima da matemática e as crianças, os alunos crescem ouvindo falarem assim da matemática e vão criando esse medo, né? Então, em situações normais, já é um desafio a gente trabalhar com o ensino de matemática. E aproveitando o gancho na primeira pergunta, sobre as duas palavras aí que a Thelma e a Thaís utilizaram, pressão, né? A pressão para o vestibulando, ela já existe e já é normal em condições normais. Nessas situações, então, eu gostaria de destacar dois pontos que eu acho essencial, que é o planejamento e a organização. E isso a gente pode estender não só para matemática, mas para todas as disciplinas, né? Então, um momento desse, quando você é retirado do teu ambiente normal, que era que ele já tinha a rotina, já estava acostumado com as aulas, ele vai para uma situação totalmente contrária que ele nunca enfrentou. Primeiro momento, respira e se planeje. Tem que ter um planejamento, tem que ter um cronograma semanal para que esse aluno na casa dele consiga ter disciplina para cumprir esse planejamento. E eu estendo isso para a matemática. A matemática, um dos maiores problemas é você não ter uma base forte. Tem muitos alunos de ensino médio que o problema deles não está no conteúdo do ensino médio, e sim no conteúdo do ensino fundamental. Então, a estratégia para motivar alunos a perceberem que é possível aprender a matemática é mostrando que tem um começo. Você vai construir a base de um muro e se essa base estiver sólida, você vai ter sucesso levantando esse muro. Se essa base não estiver sólida, esse muro cai. E é o que anda desanimando muitos alunos na matemática. Entendo. Agora, como buscar essa base sólida, Rafa? Porque assim, é correr contra o tempo mesmo e é algo que não é fácil, né? Você, quer dizer, você tem que buscar por uma base para poder avançar, quando na verdade tem muita gente já avançando porque tem essa base. Então, é até inspirado no que a Thaís falou, é persistir. Mas como Exato. buscar essa base? Eu acho que um primeiro momento é fugir das duas palavrinhas curto prazo, porque infelizmente as pessoas hoje elas estão reféns do curto prazo. O celular anda ensinando muito isso. Se você não conhece um significado de uma palavra, você digita no Google no celular e recebe ela imediatamente. Só que na vida não é assim, né? Então, na matemática, você não vai conseguir sair da nota 4 e ir para a nota 8 em um salto apenas. Você vai passar pela nota 5, pela nota 6. E quando a gente entra nessa corrida, pensando nos alunos que já têm aquela condição, que já têm aquele conhecimento, eu acho que a gente já sai perdendo. A corrida tem que ser conosco mesmo. Eu, no momento, não consigo ainda acompanhar tal nível de exercício. Então, eu vou precisar ter uma estratégia, um planejamento. Eu vou ver quais são os pré-requisitos para aquele conteúdo e me preparar. E hoje, o conteúdo disponível online, em YouTube, em plataformas digitais, ele ajuda muito o aluno nisso. Antigamente era complicado um aluno correr atrás, porque ele tinha o conteúdo daquele ano, que ele estava seguindo na escola, só que ele não tinha como correr com aquele conteúdo que ele perdeu. Ter Hoje acesso, né? Se não guardasse os cadernos, os livros, não tinha acesso. Eu vou deixar uma pergunta para você aqui no ar, para você ir pensando, que é bem prática mesmo. Do que você acha de 3 ou 4 conceitos que ele tem que ter na base para poder progredir e para fazer uma pontuação legal na prova, 3 ou 4 conceitos também que ele tem que aprofundar, tá? Mas eu queria falar com a Thelma e com a Thaís também sobre essa questão do focar, né? O Rafa falou de um planejamento que também eu quero que vocês detalhem, quero que Thaís me conte como foi o planejamento dela, quero que Thelma me fale como é esse planejamento, qual é o ideal desse planejamento, quantas horas, é quando acorda que começa a estudar, precisa refrescar um pouco a mente, efetivamente despertar para começar a estudar, como é que deve ser esse planejamento? Vamos começar por aí. Thelma, pode começar por você.
Pois é, eu estava vendo ele falando da matemática, mas eu tenho um estudo que a matemática e a química são os grandes vilões. A química estava disparada. Agora, quando a gente trabalha planejamento para o estudo, é justamente a partir de como o estudante funciona. Geralmente, você até falou como é que é começar a estudar pela manhã ou à noite. Qual é a parte e a hora em que ele produz mais, em que ele consegue trabalhar mais? Isso a gente divide por blocos de tempo. Se a pessoa, e muito ao contrário do que a maioria pensa, o ideal é que quando você começa a estudar na hora em que você está com seu potencial máximo de atenção, às vezes a gente produz melhor à noite, às vezes produz melhor durante o dia, é exatamente pegar blocos de tempo em que você tenha maior dificuldade, as matérias em que você vai precisar de apoio, qualquer apoio, porque o fundamental, a gente vê aí, tem muita informação, mas como é que você vai trabalhar, transformar essa informação em conhecimento? Como é que você vai trabalhar, por exemplo, a redação em argumentação? Todos esses princípios básicos que você precisa para se organizar. E a importância de você ter um canto específico na sua casa. Não precisa ser um espaço enorme. Muitas vezes a gente não tem esse espaço. Mas se você consegue identificar aquele cantinho como uma área de produção sua, você já consegue se motivar, mudar hábitos, estabelecer disciplinas. Obviamente, se você precisar de ajuda para isso, é importante, porque já que nós não estamos com incentivo dos professores, da escola, da interação social, é muito importante que a gente peça ajuda se precisar. E aí, quando você consegue pedir que sejam dos pais, responsáveis, amigos, a começar a tirar dúvidas. Existe uma associação, porque essa garotada, eles são muito ligados a games, a jogos, a informações instantâneas. Então, eles não têm o hábito de pegar essa informação instantânea e transformar em conhecimento. Quando você é motivado para isso, o nível de compreensão fica mais fácil. E a motivação, obviamente, aumenta para que você possa estudar e correr atrás daquilo que você quer. O que passar no vestibular vai lhe proporcionar? O que é lá Agora, frente, como né? descobrir, Thelma, e eu queria ouvir também Thaís a respeito e o Rafa antes daquelas perguntas que eu deixei lá guardadinhas para ele. Mas como descobrir qual é o momento que você é mais produtivo? Porque refletir sobre nós mesmos é um desafio. A gente está muito acostumado a olhar para o outro e falar, porque o outro isso, porque o outro aquilo, porque o outro é assim, porque o outro é assado, a gente está sempre julgando. Mas quando o lance é olhar no espelho, a gente tem uma certa dificuldade. Então, como que a gente pode detectar qual o melhor momento, qual o momento que a gente é mais produtivo? Vocês têm algumas dicas? Maravilhoso o que você falou, e você falou de uma coisa que é a importância vital, inclusive até para que você tenha certeza, como a Thaís, tenha certeza daquilo que você quer. É você poder se conhecer um pouco mais, é você se perceber. Quando você para aumentar um pouco o seu nível de conhecimento sobre você mesmo, você passa a ter mais segurança daquilo que você quer, das suas escolhas. Então, quando você consegue se perceber e ver quais são as horas em que você está mais disposto, geralmente, essa garotada acorda cedo, naquela do pegar no tranco, eles têm uma dificuldade, mas como é que eu vou dizer? Contraditoriamente, quando você tem no parte da manhã, a partir de 10, de 11 horas, eles estão no nível de produção maior, e nesse momento é hora de você pegar os seus blocos de matérias que você tem a maior dúvida. E tem pessoas que conseguem desenvolver e fazer mais exercícios e ser produtivos no final da noite. Geralmente, tem pessoas que estudam de 6 a 11, de 6 à meia-noite. Eu tenho pessoas, alunos que trabalham vocacional, né, escolhas vocacionais comigo, que produzem de uma forma absurda. Eles pegam as dúvidas,
deixam as dúvidas e quando chega no outro dia, às 11 da manhã, eles buscam por tirar essas dúvidas. Então, isso é um processo de autoconhecimento, de você se perceber, de você ver a hora em que você pode estar mais produtiva, pode resolver mais questões e até pensar com maior clareza. Thaís, e como é que foi para você descobrir esse momento seu ao longo de todos esses anos de estudo? Bom, para mim, eu fui experimentando mesmo até eu conseguir ver qual era o melhor horário para mim, qual que eu me adaptava melhor. Tanto é que no meu primeiro ano de cursinho, eu fiz um cursinho presencial à tarde, e aí eu meio que fazia essa rotina, né, de estudar durante a noite, virava a madrugada estudando, aí no dia seguinte acordava mais tarde. Era essa uma rotina. E eu percebi que aquilo não era para mim, que eu era uma pessoa mais diurna mesmo. E aí, no próximo ano, eu troquei. Então, eu sempre ia fazendo adaptações. Embora eu tenha ficado 7 anos tentando, cada ano eu mexia em alguma coisinha, sabe? Eu trocava o que não estava dando certo e aprimorava o que estava dando certo já. Eu aprimorava, buscava sempre a mudança para tentar ir evoluindo, né? Até encontrar o método ideal para mim. Porque eu sempre defendo muito isso, que o método de estudo, ele não é uma receita pronta, não é uma fórmula mágica. Cada um vai ter que descobrir o seu próprio método, porque o que deu certo para mim pode não dar certo para outras pessoas. A gente é muito individual quanto a isso. Quando você disse que você virava madrugada, você ia até que horas estudando? Geralmente umas 3h30, mais ou menos. E aí E acordava? Acordava lá para as 10, mas assim, depende. E o problema mesmo que eu achei quando eu estudava de madrugada era questão de alimentação. A alimentação ficava uma bagunça. Eu tive que mudar todos os meus hábitos e aquilo não estava me fazendo render tão bem assim, sabe? Então eu achei melhor não, melhor cortar isso. E você estudava quantas horas por dia? Bom, isso de horas por dia é algo que eu nunca gostei de ficar marcando, porque eu sempre achei que isso criava uma pressão, sabe? Vai que eu coloco uma meta de estudar X horas por dia e todos os dias que eu não conseguisse cumprir aquela meta, eu ia ficar meio que me cobrando e isso não seria legal para mim. Então eu acabei optando por, ao invés de ficar contando quantas horas por dia eu ia estudar, eu fazia uma seleção de matérias, né, para estudar por dia, e independente do tempo que eu gastasse, eu precisava cumprir essa quantidade de matérias e não a quantidade de horas. Isso me dava muito mais tranquilidade. Muito bem, com certeza. Até porque não adianta você ficar, eu vou ficar em frente ao computador, em frente ao livro 5 horas, mas a tua cabeça está voando. E quando você tem meta em relação à matéria, não, você sabe que é aquilo que você tem que estudar e ponto, né? E aí também não deu, eu queria que você falasse isso agora, vamos aproveitar para falar disso agora. Não deu aquele dia, caramba, eu me programei para estudar português, eu me programei para estudar química, mas não estou conseguindo passar dali, hoje química não está rolando, o que você fazia? Porque tem gente que se desespera, começa a chorar, tem gente que levanta, toma um copo d'água e volta, tem gente que simplesmente fala, não, fechou, acabou, só amanhã. Qual era o método que você utilizava, a estratégia que você utilizava? Então, isso já entrava no meu planejamento mesmo. Quando eu fazia o meu cronograma semanal, eu sempre deixava um dia para estudar as matérias atrasadas, sabe? Porque isso acontece muito. É o mais comum que tem a gente atrasar a matéria, não conseguir fazer uma lista de exercícios inteira. Então, eu sempre deixava no final de semana para eu revisar aqueles assuntos que eu não consegui terminar no dia certo. Ótimo. Rafa, e aí falando um pouquinho disso, dessa questão do planejamento e de saber qual é o momento que a gente está mais produtivo, o que você diria para o aluno que se sente mais perdido? Porque Thaisa foi experimentando ao longo de anos, né? Ela foi se colocando nesse lugar de coragem, de muita coragem dela e de muita persistência. Mas assim, para o aluno que está aí, em cima da hora, vendo o Enem chegar, falando, caramba, mas qual será o meu momento mais produtivo? Como é que eu descubro isso? Qual é a dica que você dá como professor? Então, Dani, eu sempre gosto de orientar para os meus alunos o seguinte, né? Nós somos criaturas de hábitos e quando você quer mudar da água para o vinho em um espaço de tempo meio apertado, eu não considero uma boa estratégia, porque você já vem acostumado a agir de uma certa forma, a estudar de uma certa forma, e quando de repente você quer fazer mudanças bruscas,
isso pode não ser bom, porque você não vai ter um tempo para voltar. Como nós estamos com o Enem aí em janeiro, então qual seria a minha indicação? Fazer um planejamento semanal que comece de uma forma mais simples e ele vá ajustando, melhorando ele ao passar das semanas. Como a Thaís disse, a ansiedade ela pode atrapalhar demais. Então, tem alunos que fazem planejamentos semanais impossíveis de serem cumpridos. Ele olha e fala, eu não vou dar conta, já criando aquela ansiedade na segunda-feira, na terça-feira, e quando chega na sexta, no sábado, ele não conseguiu, vem a frustração. E a parte motivacional vai diminuindo, e isso é muito prejudicial. Então, o conselho que eu posso dar é, pega uma folha sulfite, divida em 7 dias, segunda, terça até domingo, em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Começa com um X naqueles períodos que ele já estuda de alguma forma, ou assistindo videoaulas, ou conferindo lives com os professores, com um X onde ele almoça, onde ele janta, onde ele tem alguma atividade, e o que sobrar em branco é o horário onde ele vai encaixar o horário de estudo dele. E a dica é, comece menos e vá melhorando ao passar das semanas. Você vai adaptando o seu planejamento com o passar dos meses, né? E a ideia de se conhecer, como a Thelma disse, é muito importante. E isso como que a gente pode fazer? Num domingo, você pode parar um pouquinho e pensar, quais foram os pontos fortes da minha semana? Pontos que eu devo continuar pelas próximas semanas que eu tenho pela frente. E quais foram os meus pontos fracos? Como eu posso melhorar esses pontos fracos ou como eu posso evitar? Então, se você começa a criar ao longo da semana um horário onde você olha para trás, vê os dias que você passou e onde você pode melhorar, o que você deve evitar, isso vai te tornando um estudante com uma performance melhor, aprendendo com os erros e melhorando. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho, pelo menos para mim funciona quando eu estou estudando, enfim, escrevendo alguma coisa, é colocar no silencioso lá o aplicativo de mensagem instantânea. Gente, porque aquilo não para. É gente mandando de coisa bacana, a piada, a não sei o que, a não sei o que lá, e aí toda hora você para, e aí quando você para, você, eu tenho, né, essa coisa de escapulir, dali eu já penso que eu tenho que olhar um e-mail, que eu tenho que não sei o quê, e isso vai me tomando, e eu parei de fazer efetivamente aquilo que eu precisava fazer. O que vocês acham dessa dica? Ó, vou pegar o gancho da Thelma quando ela disse da organização do cantinho do estudo, né? Quando você tem um cantinho do estudo, você pode pensar o quê? Eu vou eliminar objetos que podem me distrair ao longo do meu estudo. E o celular hoje é o nosso vilão. Ontem, até eu trabalhando com uma aluna, ela levantou. Mas, Rafa, os professores pedem para eu tirar foto da tela, do monitor. E aí eu falo, você tem que focar na solução e não no problema. Se deixar no modo avião, desconectado, só para tirar foto, o celular funciona. Então, é extremamente importante isso, eliminar o que vai roubar sua atenção. E o celular, sem sombra de dúvidas. Thaisa, São os vilões, perdão, inclusive. pode falar, Thelma. Não, o celular é o vilão, o principal vilão é o horror dos pais. Quando eu estou conversando com os pais dos meninos, a coisa que mais implica em briga, em conflito, é justamente o celular. Que ao mesmo tempo que eles dependem para poder fazer uma pesquisa ou outra, eles Exato. passeiam e viajam, porque aí entrou uma conversa paralela e aí você conversa. É muito complicado você trabalhar. Então, é isso que o Rafa falou, você tem que eliminar e tirar. Mas eu acho que tem que partir até da própria percepção dele, de avanços e retrocessos. A Não, coisa do e é tirar aquela notificação, porque você está pesquisando um negócio no celular, isso que eu ia falar com a Thaís, você está pesquisando um negócio no celular, vem lá, fulano acaba de te mandar uma mensagem. Então, é assim, é o canto da sereia, sabe? É o canto da sereia para você parar e olhar o que o fulano ou a fulana estão mandando para você no meio da pesquisa que você está fazendo muitas vezes por celular. E a gente sabe que mensagem instantânea também está no PC, você também pode ter ali no PC. Quer dizer, como fazer, Thaís? Bom, duas coisas que eu fazia. Uma era, às vezes, deixar o celular em outro cômodo da casa, né? Se eu estou estudando no meu quarto, eu deixo o celular lá na cozinha. Deixo longe para já evitar, né, de ficar querendo olhar as notificações e tudo mais. E outra coisa que eu uso muito tem várias funções do celular mesmo, ou então aplicativos que eles bloqueiam essas notificações. Eles deixam meio que o seu celular no foco total.
e aí não vai aparecer. Você coloca o tempo certinho, né? E não vai ficar aparecendo. Então era algo que eu ainda uso muito hoje para estudar para faculdade, porque celular distrai mesmo, não tem como. Caramba. E aí vamos, Rafa, falar dessas matérias. Eu te fiz aquelas duas perguntas. As matérias do basicão, que todo mundo tem que ter para poder progredir aí nos estudos do Enem, e as matérias que são fundamentais para esse momento de prova, seja pessoa da área de humanas ou, enfim, qualquer área. Certo. Pensando nessa parte básica, o essencial que o aluno deve saber, operações. Quando nós falamos de operações básicas, alguns alunos até dão risada. Ah, mas fazer as continhas eu sei. Não é o que a gente anda vendo por aí. As pessoas têm muitas dificuldades em operações e os alunos principalmente. E por que eles não voltam para estudar essas operações? Porque eles pensam, mas professor, não vai cair uma questão só de continha na minha prova. E eles não percebem que em uma questão de trigonometria, em uma questão de probabilidade, vão haver por trás essas operações básicas. Então, domínio de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, trabalhar bem com frações. Fração também é um monstro aí para os alunos da matemática. E quando aqueles alunos se dedicam, como eu disse, entra num canal no YouTube e coloca lá como aprender frações e estuda uns 3, 4 dias, eles falam, como eu não aprendi isso antes? E a ideia é o quê? Eles estavam preocupados com outros temas da matemática, deixando os básicos de lado. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, são ferramentas que aparecem em vários outros temas da matemática. Interpretação e leitura de gráficos. No Enem, acontece muito exercícios de gráficos, tabelas, onde você vai ter que ter uma interpretação dos dados para achar a resposta certa. Então, na matemática do Enem, esses pontos são muito importantes. Eu posso ressaltar também conhecimento na parte de geometria, de cálculo de áreas de figuras planas e de volumes de figuras espaciais. Função do primeiro grau também, função do segundo grau. Serão alguns temas iniciais aí para o aluno cercar, que são muito importantes e com certeza vai ajudá-lo na hora da prova do Enem. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. A gente está com 1 minutinho só e eu não posso deixar de tocar no assunto ansiedade. E aí eu peço que vocês digam com 1, 2 palavras, o mínimo possível, que dicas vocês dariam para ajudar os alunos que sofrem ansiedade, algo que rolou muito e que está rolando muito durante essa pandemia. Por favor. Vamos começar aí, Thelma. 1 ou 2 palavras que você possa dar de dica para amenizar essa ansiedade que a galera está sentindo. Dúvida nenhuma, é você tirar um tempo para você, é você se respeitar, sono, água, exercício físico ou alguma coisa que te dê prazer. Mas, fundamentalmente, saber que você está escolhendo alguma coisa, uma vocação por segurança e não por orientação e opinião dos outros. Isso dá segurança para batalhar como essa estudante de medicina fez. Você ter certeza daquilo que você quer, do que você quer seguir. Perfeito, Thelma. Rafa, por favor, uma dica rapidinha. Eu gostaria de deixar um recado para os alunos aí que a nossa vida ela é feita por desafios em todos os momentos. Então, o Enem ou qualquer outro vestibular não é o momento mais importante, mais difícil da sua vida. Então, você vai enfrentar. Se conseguiu, parabéns. Não conseguiu, olha para trás, aprenda com os erros e trace um novo plano para tentar mais uma vez em busca do seu sonho de salvar vidas, construir prédios, ensinar pessoas. Esse é o meu recado. Não é o momento mais importante da sua vida. Vai mais leve. Perfeito. Thaís? Bom, o processo ele é difícil, mas não é impossível. Então, não deixem de acreditar primeiro em vocês mesmos, porque se você acha que você é capaz de conseguir essa vaga, conseguir essa aprovação, então, independente de todas as dificuldades que você tiver que enfrentar, acredito que vai dar certo. E quando der certo, vai ter valido tudo a pena, porque é maravilhoso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por vocês terem reservado um espacinho do dia de vocês para conversar com a gente. Um beijo grande, sucesso e parabéns pelo trabalho. Obrigado. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá!